Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, professora de Matemática e Geometria. Pessoal, na aula de hoje de Matemática, nós vamos iniciar aqui a unidade 9 do livro 3, onde nós vamos ver sobre os números decimais. Então, vamos lá. A unidade começa ali na página 2. Onde a gente vai iniciar a parte de trabalhar com números decimais. Aqui a gente tem a imagem de um valor, né, 3,99, o preço do quilo dessa fruta. E aqui o preço de banana, de maçã, de pera. Ele coloca aqui, ó, Gabriel e sua mãe estão comprando frutas em uma feira. O que os valores na placa indicam? Estão indicando o quê? O preço do quilo dessas frutas que ela vai comprar. Quanto custa cada quilo de banana? Olha aqui, a banana, cada quilo custa R$ 1,75. Esse é o valor do preço dela. E a gente vai trabalhar agora os números decimais, onde está na página 4. Número decimal estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Certo? Número decimal, pessoal, é aquele número que a gente vai colocar ele com vírgula, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, o preço dessa caneta, 4,50. Então, R$ 4,50. A menininha aqui falando, ó, tirei 9,8 na prova de matemática. Então, são valores que a gente coloca vírgula. E a gente pode dividir os números decimais em duas partes. A parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois. Então, pessoal, nós vamos ter a parte inteira decimal. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for pegar o valor 0,8. 0,8 antes da vírgula, eu tenho zero. Isso é chamada parte inteira. O 8 vem depois da vírgula, então ele é a parte decimal, certo? E aí na parte inteira a gente tem unidade, dezena, centena. Na parte decimal a gente tem décimo, centésimo e milésimo. Então aqui, ó, 12,65. Eu tenho 12 na parte inteira, onde o 2 está na unidade e o 1 está na dezena. 65 está na parte decimal, o 6 está no décimo e o 5 está no centésimo. Então, aqui, ó. A parte inteira indica as unidades inteiras, em ordem, aparecem com letra maiúscula. Já a parte decimal indica com partes menor do que inteira, então a gente representa com letra minúscula. 0,8. O 8 é decimal, então a gente vai usar a letra minúscula de décimos. 12,65. O 12, eu tenho uma dezena, duas unidades, eu tenho 6 décimos, que tem a parte decimal, por isso letra D minúscula, e 5 centésimos. Então, a letra C minúscula também, certo? Para fazer a leitura, eu tenho aqui, ó, 8 décimos. 12,65 é 12 inteiros e 65 centésimos. 4 inteiros e 382 milésimos. 2 inteiros e 7 milésimos. Certo, meus queridos? Para agora, vocês vão preencher aqui para a tia o jogo rápido, onde a gente vai representar a parte inteira e a parte decimal. Primeiro número, 15. O último número inteiro aqui, ó, é o 5, ele está na unidade simples. Vai botar ele na unidade simples e vai colocar 1 na dezena. O 9 está em décimo, então a gente vai colocar ele aqui, certo? Em seguida, vocês vão escrever como se lê esse número. Já na número 2, vocês vão representar o logaritmo composto, né? Então, escrever na forma numérica esse valor. Vamos agora lá para a página 7, pessoal. Relacionando os números decimais às frações decimais.
No quadro de ordem, a gente viu que a parte decimal fica localizada à direita da vírgula em suas primeiras ordens. Temos o décimo, depois centésimo e por fim o milésimo. Mas esses nomes não são uma novidade, vocês já viram eles, né? Os nomes são utilizados para representar frações com numeradores 10, 100 e 1000. Então as frações 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000 são frações decimais. Toda fração decimal vai ser escrita na forma de número decimal. Um décimo fracionário é 1 sobre 10. Na forma decimal é 0,1. Um centésimo é 1 sobre 100. Na forma decimal, 0,01. Um milésimo é 1 dividido por 1000. Na forma decimal, 0,01. E aqui tem outras frações, os 3 décimos, que é 0,3. 12 centésimos, que é 0,12. 123 milésimos, que é 0,123. Então, a gente nota que o décimo pode ser representado na forma de fração com denominador 10 ou com ordem decimal. O centésimo representado com uma fração com denominador 100 ou com a ordem com as duas ordens decimais. O milésimo a gente vai representar na fração com denominador 1000 ou com as três ordens decimais. Então aqui, ó, o que acontece? 9 décimos é igual a 0,9. O que quer dizer isso, pessoal? A gente tem um zero aqui embaixo, então quer dizer que a gente tem uma casa decimal. 5 sobre 100, eu tenho 2 zeros, então eu tenho duas casas decimais. 2 dividido por 1000, eu tenho 3 casas com zero, então eu tenho 3 casas decimais. Depois disso, vocês vão preencher aqui para mim, então, ó, galerinha. 8 décimos, eu tenho um zero, né? Então isso aqui ficaria 0,8, certo? Vamos lá, continuando. Depois de preencher isso, vocês vão continuar aqui na parte de representação dos números decimais através do material dourado. A gente tem o cubinho como uma unidade inteira. Se a gente divide o cubo, ou seja, o inteiro, em 10 partes iguais, a gente vai ter 10 placas. Essas placas, cada uma delas representa um décimo do todo. Então, dividindo aquele cubo grandão, que é a mesma coisa que 0,1, ou seja, um décimo do cubo. Se a gente divide ele em 100 partes iguais, a gente vai ter 100 barras, cada barra vai representar o quê? Um centésimo, ou seja, 0,01 do cubinho. Se a gente dividir em 1000 partes iguais, a gente vai ter 1000 cubinhos. Cada cubinho vai representar um milésimo, 0,01, certo? Então, utilizando o material dourado, a gente consegue perceber que 10 milésimos representam um centésimo, que 10 centésimos representam um décimo, que 10 centésimos representa um inteiro. Então, aqui ó, a representação 4 décimos é 0,4, que é 4 no total de 10. 2 centésimos, 20 centésimos é 0,20, que é esse trechinho, certo? E vocês vão pegar agora aqui para mim também, nessa parte da atividade, da página 10, e vocês vão pegar e representar um número inteiro aqui e fazer os desenhos, utilizando inteiro, décimo, centésimo e milésimo. Para representar esse número, ó, 4 unidades, ele está trabalhando unidade com a letra maiúscula, então ele está na unidade realmente. O resto da letrinha é minúscula, então eu tenho aqui, ó, 1 décimo, 5 centésimos e 3 milésimos. Como que nós vamos representar, meus queridos? 4 unidades vai ser representado com 4 inteiros. 1 décimo vai ser uma placa. 1 centésimo vai ser 3 barrinhas, 5 barrinhas, quer dizer. E o milésimo vai ser 3 cubinhos, certo? Faço esse desenho aqui. A representação dele, vocês vão pegar o material de apoio, tá?
aquela atividade, aquela parte que está na apostila lá no final da apostila de vocês para confeccionar essa atividade. Bom, em seguida nós vamos fazer essas comparações entre números decimais. Um salto à distância é uma prova do qual os atletas devem percorrer uma pista, correr e dar um salto, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. O vencedor da prova vai ser aquele atleta que tiver uma maior distância saltada. Então, a competição, eles vão medir ela com o metro, né, que é a parte inteira, e a parte decimal, que é a parte pós-vírgula. Então, por exemplo, Roberto saltou 4,09, José saltou 3,89, Ricardo 3,98, Miguel 4,12, Gabriel 4,11. Como ficará a classificação desses meninos sabendo que o primeiro colocado será o participante que conseguir o salto com maior distância? Como que a gente vai fazer para analisar isso, pessoal? Primeira coisa, a gente vai olhar a parte inteira. O valor que tiver maior número de parte inteira já é o que vai iniciar. Ó, 4, 3, 3, 4 e 4. Então, o maior a gente sabe que é 4. Ou seja, ou vai ser o Roberto, ou vai ser o Miguel, ou vai ser o Gabriel. Porque ele é maior que 3. Tá, então parte inteira nós temos 3 opções de pessoas. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa primeira unidadezinha aí, pós-vírgula. A gente vai olhar os décimos. Os décimos, se forem comparados deles, ó, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Ó, 0 é menor do que 1, então quer dizer que o Roberto não é o primeiro. Então a gente vai ter que comparar o Miguel e o Gabriel. Com isso, a gente vai olhar a outra casinha e ver qual é o maior número. Então a gente está fazendo a mesma coisa que a gente faria na comparação de um número inteiro, tá bom? A gente olha lá a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então a gente tem que olhar todas as classificações e fazer as comparações. Comparando então, a gente viu que Miguel tem 2 e 2 na casa dos centésimos é maior do que 1. Então Miguel teria ficado em primeiro lugar. E aí, fazendo a comparação do sinal, né, de maior. Lembrando, o sinal de maior, a boquinha dele aqui, ó, fica voltada para o maior número. Tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando. No caso dos números 10,53 e 10,5, qual é o maior? O que nós vamos ter que comparar, pessoal? Todos começam com 10, então tá igual até aí. Olha a casa decimal. Os dois têm 5 na casa decimal, certo? Não resolveu. A gente vai olhar a casa centesimal. Ah, mas no número aqui 10,5 não tem. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a gente está pegando 10,5. Se eu não tenho nenhum outro número, o número que está ali é 0. Então a gente está fazendo a comparação de 10,53 com 10,5. Então olha a parte aqui. Quem é maior, 53 ou 50? É o 53, então ele é um número maior do que o outro. Bom? No jogo rápido, vocês vão fazer a comparação dos sinais aqui para mim, tá bom? Outra coisa, a parte dos números decimais na reta numérica. Nós sabemos que a reta numérica a gente vai ter do 0 para o mais infinito e do 0 para o menos infinito. Então, para representar ele na reta numérica, o que a gente vai analisar, pessoal? Os números vão ser representados na reta numérica de acordo com os espaçamentos que ele tem. Então, vamos lá. 1,8, 1,85, 1,853. Os números 1,8 está localizado entre os números 1 e 2, certo? Porque ele começou com 1. E o próximo número dele estaria ali perto do número inteiro. 1 e 2.
Para representar os décimos, a gente vai dividir uma unidade em 10 partes. Então, de 1 até 2, nós vamos fazer 10 subdivisões. Fazendo essas 10 subdivisões, nós vamos conseguir estipular. Porque eu vou ter 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Conseguiríamos determinar onde ele está na reta. Agora, o número 1,85, ele vai estar entre 1,8 e 1,9. Porque se a gente reduzir, eu chego no 8, se eu aumentar, eu chego no 9. Então, a gente vai representar os centésimos dividido em décimos. Então, nós vamos colocar 10 partes iguais. Aí, a gente conseguiria, ó, 1,8, 1,81, 1,82, até chegar no 1,85. Da mesma forma, quando a gente tem 3 casas ali, né, 3 casas pós a vírgula, ele vai estar ali, ó, 1,853 entre 1,85 e entre 1,86. E aí a gente vai dividir também em 10 partes. Então vai ficar 1,851, 1,852, 1,853 e assim por diante. Aqui no jogo rápido, vocês vão fazer a mesma coisa. Ó. Indique os números localizados nos pontos das retas. Aqui eu tenho 3. Ele vai até o 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 3,1, 3,2 até chegar nesse ponto. Aqui, ó, 2,6. Como ele vai parar em 2,7, então 2,61, 2,62. Letra C, ó, ele está em 8,25 até 8,24. Então, 8,231, 232 e assim por diante. Pessoal, depois que vocês terminarem de resolver esses exercícios, vocês vão resolver aí no nosso próximo horário as atividades das páginas 14 até a página 16. E aí, no nosso último horário, a gente vai fazer a correção desses exercícios, certo? E vocês farão para a nossa próxima aula as atividades das páginas 17 e 18, certo? Então é isso. Muito obrigada a todos e até a nossa aulinha. Beijo para vocês!